Fórum Mídias de hoje, 5 de agosto de 2025. Aqui temos o Jornal Nacional de ontem, aqui, imagem de dois lavajatistas, o William Bonner e o repórter Vladimir Neto, que ainda está lá em Brasília, não prestou contas ainda do seu trabalho lá de, ao mesmo tempo, repórter da Globo e porta-voz da Lava Jato, lá, o cara que fazia o meio de campo da Lava Jato com a Globo. E aqui o título, eu botei essas setas aqui porque eles fizeram um título e uma linha fina invertida. O título devia ser a linha fina e a linha fina devia ser o título. Olha só o tamanho do título. E o título: Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada após se dirigir a apoiadores por meio de telefonema de Flávio em ato público no Rio. Agora a linha fina. Ex-presidente foi detido nesta segunda-feira por descumprimento de medidas cautelares. Está na cara que o título tinha que ser: Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. Está aí, é isso que é a notícia. Aí depois, na linha fina, explicava, né, que ele foi detido na segunda-feira por se dirigir a apoiadores por meio de telefonema, explicando, dando uma palhinha do título. Mas isso daí já mostra o jeito Jornal Nacional. Eles estão em cima do muro em relação ao que aconteceu, pegou todo mundo lá de surpresa. Então, o Jornal Nacional tem dois momentos que são claros, a edição de ontem. No primeiro momento, esse aqui mostrou lá a imagem do Bolsonaro com o celular, conversando lá com os manifestantes em Copacabana, e aqui eles comentam, colocam a decisão do Moraes, trechos importantes da decisão do Moraes. As condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado numa plataforma. Tudo isso ilegal, desatendendo ao que foi determinado anteriormente pelo STF. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A justiça é cega, mas não é tola, segue o ministro. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Isso é parte 1. Aí vem a parte 2 do Jornal Nacional, para quem? Aí eles chamam quem para fazer a parte 2? Saem o lavajatista Bonner e o lavajatista Vladimir Neto e entra a bolsonarista Délis Ortiz. A matéria dela é quase toda um sobe-som, ela fazendo só a narração, ela só aparece no final para assinar, que é ela, né? E o que tem na Délis Ortiz tem ele, o Bolsonaro, com trechos selecionados do depoimento dele ao Alexandre de Moraes, onde ele fala: não existia essa vontade, o sentimento de todo mundo era que não tínhamos mais nada o que fazer, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tinha uma base minimamente sólida para se fazer qualquer coisa. Repito, só foram conversadas as hipóteses constitucionais,
tendo em vista o TSE ter fechado as portas para a gente. E uma outra, o movimento era muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir para a região aqui da Praça dos Três Poderes e ficar pior ainda, ele justificando por que ele não pediu para acabarem as manifestações em frente aos quartéis. E talvez pela minha figura o pessoal não fez absurdos. Agora, tem sempre os malucos ali, isso aí é como eles chamam os simpatizantes dele, né? As pessoas que estão presas por causa dele são os malucos que ficam com aquela ideia de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, que os chefes jamais iam embarcar nessa. Não foi isso, né? Os chefes mostraram que ele estava querendo que as Forças Armadas embarcassem nessa. Por isso ele está sendo julgado, por isso ele vai ser condenado por tentativa de golpe de Estado. No entanto, ontem, quando ele já foi pela mais uma etapa do processo dele, que foi a prisão domiciliar, a Délis Ortiz puxa essas... A Délis, evidentemente, o Jornal Nacional, né? Puxa 2 depoimentos dele para ficarem lá para os bolsominions. Ele aqui estava pedindo, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Não estimulamos nada de anormal. Em seguida, ele tem isso aqui, ó. Eles não estimularam nada de anormal, mas e isso aqui? Ó? Ele, na semana passada, foi lá no Senado e ia lá. Chamou a galera, isso aqui é o símbolo da máxima humilhação em nosso país, com a tornozeleira eletrônica. Que humilhação, Bolsonaro? Você descumpre a lei, essa é a regra. Se você, como diz lá, você disse uma vez que a pessoa que reclamava lá da Papuda, é só não cometer crime. Você só está com tornozeleira eletrônica porque você, além de desrespeitar, como vem desrespeitando o país desde que virou deputado, você descumpriu regras, assim como agora foi para a prisão domiciliar e assim como futuramente vai para a cadeia, né? Apesar de que, na minha opinião, você vai mandar um atestado e vai conseguir, igual o Collor, ficar em prisão domiciliar, como já está agora, né? Agora vamos fazer um corte, porque a mídia não é só a Globo, não. A Folha de São Paulo está hoje na Folha um editorial que deve ter sido escrito antes da prisão do Bolsonaro, da prisão domiciliar, mas que vale porque mostra que uma parte da mídia, e a Folha representa bem esta parte, já cansou do Bolsonaro e dos candidatos bolsonaristas. Reparem bem, aumentou o custo de defender os bolsonaros, ela largou a mão dos bolsonaros. No Datafolha, 61% afirmam que não votariam em candidato que defenda indulto. Não deveria ser necessário ler resultado de pesquisa para tomar distância de postulantes a tiranetes que tramam contra o país. Olha o Tarcísio aí sendo jogado fora, olha lá. O Datafolha acaba de estimar, isso aí é um editorial da Folha, o elevado custo político com que um candidato de direita terá de arcar caso prometa oferecer indulto presidencial ao ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2026. Mais de 6 em cada 10 entrevistados afirmam que deixariam de votar num postulante que fizesse tal promessa. O fardo poderá recair sobre os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Minas, Romeu Zema e Goiás, Ronaldo Caiado. Os 3 cogitados para o Planalto defendem o uso desse poder que a carta faculta ao presidente da República para livrar Bolsonaro da cadeia. Não só defendem isso. Lembre-se do Flávio Bolsonaro, dizendo que o candidato, para ser candidato do Jair Bolsonaro, tem que ter um compromisso de que vai anistiar e vai peitar o STF se o STF anular a medida. Então, a Folha está jogando fora
Tarcísio, Zema e Ronaldo Caiado. A vilania de Eduardo e Jair, olha o editorial da Folha, de aliarem-se a um agressor estrangeiro que causará danos multibilionários à renda e aos empregos no Brasil, fez diminuir ainda mais as chances de a pauta da impunidade progredir. Os presidentes da Câmara e do Senado tomaram mais distância da família tóxica. O constrangimento penetrou a centro-direita. Nenhum dos governadores que já defenderam o indulto a Bolsonaro compareceu às lamentáveis manifestações de endosso ao achaque trumpista neste domingo. Tarcísio e Zema, cujas reações iniciais ao tarifaço haviam sido abomináveis, parece que aprenderam algo. Não, Folha, não, você se antecipou, o Tarcísio ontem caiu dentro, criticou Alexandre de Moraes, dizem que nada foi provado contra o Bolsonaro, que há uma perseguição contra ele, abraçou a perna do Tarcísio, do Jair, com tornozeleira e tudo. Está lá pendurado na tornozeleira o Tarcísio. Pendurou de vez, em declaração ontem após a prisão domiciliar. Então, não. Registre-se, a propósito, a boa condução do governador do Paraná, Ratinho Júnior, nesse tema. Olha aí a Folha. Também cotado para a disputa presidencial no ano que vem, não se comprometeu com o perdão a Bolsonaro, nem derrapou na reação ao tarifaço. O Datafolha mostrou que é tão competitivo quanto o Tarcísio contra Lula. Viu, Tarcísio? Olha a Folha aí. Se a crise com os EUA servir para isolar de vez o cancro representado pelo radicalismo bolsonarista no Brasil, terá produzido ao menos um desfecho positivo. Viu, Tarcísio? Pendurado na tornozeleira, você foi jogado fora. Não é necessário ler resultados de pesquisa para avaliar a impostura que é se aproximar de alguém que não tem prurido de tramar contra o próprio país. Entre uma família de postulantes a tiranetes autocentrados e o Brasil, a escolha deveria ser fácil e clara. Então, o que eu deduzo daqui é que no ano passado, como a Globo lançou o Tarcísio, a Folha está fazendo aqui mais ou menos como o flautista de Amelinha lá. Os ratos para lá e ficou com um ratinho aqui. A Folha joga os ratos fora e fica com um ratinho. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.